Deus, que tira o pecado do mundo, tira o teu pecado, tira o meu pecado. Por que viver sem Ele, se Ele é a salvação e a solução para toda a tua vida? Ei, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Tu és digno, Senhor. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, aleluia, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, maravilhosa graça. Obrigado, Senhor, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você pode cantar em alta voz, maravilhosa graça. Faz queimar no coração das pessoas, Senhor. Os que estão ouvindo agora, queima a chama do Espírito Santo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Nós cantamos porque somos livres em Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio estar com vocês. Mais uma vez, agora pelo canal do YouTube. E meus queridos amigos, vocês que nos estão escutando pela primeira vez e os demais que já são parceiros do sábado à tarde, finalzinho da tarde, nós iremos iniciar todos estes sábados com mensagens espontâneas da Palavra de Deus para a sua vida. Ok? Então, conforme Deus nos dirigir, cada sábado nós traremos para vocês uma mensagem específica do Senhor, onde no final oraremos especificamente sobre esse assunto. Ok? Está pronto para receber? Amém. Vamos lá. Oremos todos. Pai, no nome de Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória, apresentamos para Ti a mensagem desta noite, Senhor. Fala através dos nossos lábios e que ela possa tocar os corações que assim estão escutando, para se poderem posicionar diante de Ti de uma maneira adequada, de uma maneira prática, porque Tu queres o melhor da Tua vida para todos nós no nosso dia a dia. Que assim seja, no nome de Jesus, nós te pedimos. Amém, amém, amém.
Eu vou direto ao assunto. Para aqueles que me estão vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Rui Rebelo, do Ministério Derramadas Águas de Porto Alegre. Trago a vocês, com grande privilégio, uma mensagem esta tarde, que eu preparei um pouco esta tarde para esta noite, aonde aquilo que Deus tem falado ao meu coração, com certeza vai se aplicar também para a sua vida. Conforme eu iria dizendo, tá? No final, não deixe de dar o seu like, fazer os seus comentários e se inscrever para que mais pessoas possam, neste canal Derramadas Águas, para que mais pessoas possam também se interessar por ouvir a maravilhosa Palavra de Deus, ensinada, pregada e levada adiante para ela ser o seu alimento espiritual. Começaremos então por Romanos capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Louvado seja Deus, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? Este versículo o Senhor martelou, no bom sentido, na minha mente e me relembrou várias vezes ao longo da semana passada, até que eu não pude mais deixar de agarrar em papel e lápis, tá? E depois ir para o computador e digitar esses pontos-chave que eu creio que são importantes para a sua vida, porque assim, se eles são importantes para mim, também para vocês serão do mesmo jeito, ok? Eu intitulei esta mensagem, e podemos intitular esta mensagem esta noite, de O Poder que o Cristão tem de crer corretamente. Ou seja, se eu creio corretamente, da maneira certa, da forma certa, a palavra de Deus, há um poder que se apodera daquilo que se está falando e toca a sua vida e tocou a minha. Ok? Então é dessa forma que nós, ao falarmos a palavra de Deus, todos nós, qualquer pessoa, ao falar a palavra de Deus, essa palavra vai tocar no íntimo da pessoa. É como se ela falasse especificamente para a pessoa. Aqui neste caso vemos e vamos abordar assuntos de desobediência do primeiro homem e obediência de um só em Cristo Jesus, para nós sermos justificados, ok? Então, eu começo por dizer o seguinte: pecadores existem não porque pecaram. Vamos corrigir esse pequeno histórico, tá? Pecadores existem não porque pecaram, mas porque um homem pecou desobedecendo a Deus, ok? Adão pecou. Na realidade, isso quer dizer, e fez os homens pecarem. E como pecaram, agora nós somos denominados pecadores, a nossa geração atual. Já há alguns milhares de anos que isso vem ocorrendo desde o primeiro homem e a primeira mulher, o primeiro casal, Adão e Eva. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o pecado de Adão nos tornou pecadores, porque um homem desobedeceu a Deus. Ele pecou porque desobedeceu a Deus. E agora, porque um homem, o último Adão, conforme a palavra de Deus diz, Jesus, obedeceu ao Senhor, muitos se tornaram justos por causa da obediência desse segundo Adão, conforme diz o apóstolo Paulo nas suas cartas, se tornarão justos. Então, assim, aqui eu quero trazer para vocês a essência de todo um escopo de guerra espiritual que está por detrás no mundo espiritual contra o homem. A essência dessa guerra espiritual está nisto.
o inimigo, Satanás, o nosso adversário, quer manter e nos forçar a manter o foco no nosso senso de justiça própria ou na ausência dele. Ok? Então, o nosso foco normalmente eu quando me converti, eu comecei a olhar os aspectos, será que eu sou justo? Não sou justo? Sou totalmente justo? Sou 100% obediente? Não sou 100% obediente? Sou totalmente santificado? Não sou totalmente santificado? Tenho temor a Deus? Não tenho temor a Deus? Como é que é isso? Eu me perguntava esses processos, tá? Essas situações a mim mesmo há alguns anos atrás. Por quê? Porque eu não tinha ainda estudado a palavra, não tinha concentrado os meus esforços para poder olhar e ver, à luz da palavra de Deus, qual era a explicação para isso. Ok? Mesmo estudando as Escrituras, nós podemos ter o diabo sussurrando na nossa mente, através da voz da nossa consciência, dizendo, você não lê a Bíblia. E aí quando você começa a estudar a Bíblia, você estudou 2 capítulos, e aí você escuta aquela vozinha dizendo novamente, não, mas isso tinha que ler mais capítulos, você está lendo muito pouco. E mesmo quando você consegue, pelo teu próprio esforço, fazer alguma coisa certa, de acordo com a palavra de Deus, você fica com uma sensação de estar fazendo ainda alguma coisa errada. Ok? Isso eu quero dizer para vocês que eu levei muito tempo para entender que era artimanha do inimigo para me manter ocupado, achando que dessa forma eu nunca iria conseguir ter a atenção de Deus, embora eu tenha e tivesse convicção de que eu tinha nascido de novo e Jesus tinha perdoado os meus pecados. Então vamos relembrar o seguinte, há uma carta que o apóstolo Paulo escreve, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 4 e 5, que dizem assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. No versículo 5 continua dizendo, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, podemos observar que com este versículo fica mais claro que a essência dessa batalha espiritual que todos nós falamos e que o cristão deve ter é trazer tudo que ele pensa, os seus pensamentos, a uma coisa só, a obediência de Cristo, ok? Agora observem o seguinte, o inimigo, nosso adversário, ele quer ter a gente no foco dos nossos pensamentos, o que eu e você pensamos, portanto, em você mesmo, mas as palavras de Deus me diz claramente aqui em Romanos 5, que o Senhor deseja, Deus falando através do que está escrito aqui na palavra, o Senhor quer que o nosso foco esteja na obediência do que Jesus fez, glória a Deus, na cruz do Calvário. Jesus obedeceu a Deus até a cruz para nos tornarmos justos. A cruz foi o ato que nos fez justos, ok? Ele era justo e se tornou injusto naquela cruz do Calvário, pagando um duro preço para nos trazer a sua justiça, não a nossa justiça própria, a sua, a dele. Louvado seja o nome do Senhor. Há alguns anos que eu venho observando isso, que normalmente quando se prega a palavra e se anuncia de uma certa forma, de uma maneira geral, o pecado para as pessoas que estão ouvindo e aquelas pela primeira vez, ok? Sempre se usa frases como, uma vez pecador, nós não podemos, o ser humano não pode desfazer o fato de ser pecador.
ok? Então, eu cresci na fé, ouvindo o meu primeiro pastor dizendo que não podemos nunca negar que somos pecadores. Mas, na realidade, ao olhar Romanos 5 até o capítulo 8, nós podemos observar que há uma pequena falha ao se falar desse jeito, ok? O primeiro aspecto é o seguinte: já que Cristo nos justificou, ok? Nós então podemos pensar assim: podemos desfazer a nossa própria injustiça em um dia. Claro, é só confessarmos que estamos em arrependimento diante do Senhor. Depois, mais tarde, nesse mesmo dia, podemos ter uma consciência de que pecamos. Opa, se eu pequei, então na realidade não estou justificado novamente. E à noite eu sei que Jesus é o que justifica, eu volto novamente ao pensamento: não, mas Jesus foi o segundo Adão, Ele nos justificou, Ele nos trouxe a justiça de Deus e nos deu isso como dom, ok? Então, alguma coisa não fecha. Então, o aspecto é nós entendermos que, se raciocinarmos dessa forma, estamos comparando o pecado de Adão, que desobedeceu, com o segundo Adão, Jesus, que obedeceu a Deus, indo para a cruz do Calvário para nos fazer justos, ok? Então, o foco certo, na realidade, é nós andarmos corretos e conscientes de estarmos na obediência certa. E o que é a obediência certa? Aquilo que Cristo fez por nós. E aquilo que Cristo fez por nós é muito mais do que Adão fez. Porque que basicamente Adão fez, o primeiro casal fez, foi desobedecer a Deus. Então, crer na obediência de Jesus mais do que cremos na nossa própria força e esforço de trabalho é algo que é desafiante. Ok? Romanos capítulo 1, versículo 15, e eu, para facilitar o texto, escrevi aqui para ser mais adequado para vocês que me estão escutando, e eu escrevi, eu vou ler especificamente aqui das minhas anotações para vocês perceberem aonde é que eu quero chegar. Por intermédio, Romanos 1,15 diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, e olha o que diz a frase: para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, nós vemos que Paulo inicia o primeiro capítulo de Romanos falando que há uma obediência por fé que nós devemos seguir, uma vez sendo pessoas que nascemos de novo e aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. O último capítulo de Romanos, no capítulo 16 e no versículo 26, ele termina dizendo assim: e que agora se tornam manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Assim, este tipo de obediência, eu interpreto ela como sendo a obediência certa. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Em outras palavras, obedecer por fé é crer corretamente, é crer da forma certa. Não é mais uma crença legalista, e sim uma nova crença. Essa nova crença está embasada neste alicerce: um homem obedeceu e nos fez justos para sempre. Glória a Deus. Ok? Então, aqui vai a minha fórmula, que não é minha, mas é apenas, eu estou dizendo aqui como força de expressão, que crer corretamente, entre parênteses, ter a crença certa, sempre vai produzir vida
que possa ser vivida corretamente por todos nós. Então, crer corretamente sempre vai produzir vivermos corretamente. Amém, irmãos? Ok? Apenas falar isso na teoria não vai produzir resultados, mas se crermos corretamente para nos levar a vivermos corretamente na crença certa da palavra de Deus, temos que nos tornar praticantes dela. Ao nos tornarmos praticantes dela, cremos corretamente e produzimos a vida que nos leva a viver corretamente. O corpo de Cristo, amados, precisa sair, e quando eu digo o corpo de Cristo, eu digo santos de Deus, igreja do Senhor, todos vocês que me estão escutando neste momento, saiam do pecado e não ficar numa tentativa de, já que Cristo me justificou, de vez em quando eu vou pecar desta ou daquela forma. Ok? Então, vamos sair desse pensamento errôneo, ok? E pensar como Jesus, ok? Como é que Jesus via, e nós vemos lá nas bem-aventuranças, nos evangelhos, ok? Nós víamos que Jesus via as pessoas, aquela gente toda que o começou a acompanhar, porque ele começou a realizar milagres com bastante compaixão. As pessoas estavam como ovelhas desgarradas e tem um texto que diz lá como ovelhas sem pastor. Agora, como é que nós hoje vemos as pessoas que precisam de vir a Cristo? Primeira questão é, estão desgarradas porque não têm, talvez, disciplina, sei lá, são indisciplinadas. Ou, de repente, essas pessoas estão entrando em colapso porque, na realidade, são pessoas que acostumaram o seu sistema de crenças a andarem em desobediência em relação a essas verdades. É desse jeito que a gente as vê? Não. Precisamos agir como Cristo. A Bíblia diz, e ele começou, tem um texto lá no início, e ele começou a lhes ensinar acerca do reino, a compaixão. Alimente-as, não as censura. Não as censure, amém? Meu querido amado amigo e companheiro de ministério, por favor, trate as pessoas com compaixão, leve-as a se encontrar com Cristo e à obediência de sermos seguidores do que está escrito na sua palavra, porque a sua vontade e a sua palavra é uma coisa igual à outra. Essa é a minha ótica. Então, como é que nós podemos obter o poder para assim fazermos como Jesus? Agora olhemos o seguinte. Romanos 5,17 diz o seguinte: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ok? Vamos incrementar um pouco mais essa explicação. Como é que realmente podemos obter o poder de Deus para assim fazer como Jesus fazia? Porque na realidade nós estamos vendo que a abundância da graça e o dom da justiça são dádivas que não merecemos recebê-las, mas que o Senhor, pelo seu papel na cruz, assim as conquistou para nós. Como realmente entrar nessa forma de crermos certo da maneira correta para vivermos corretamente? Era alguma coisa que me preocupava alguns anos atrás. Então, é com esse intuito que o Espírito Santo de Deus tem me incomodado, porque assim como, para eu trazer essa informação para vocês, porque assim como eu sentia que estava faltando algo à luz da palavra, também com certeza para quem está nos assistindo, ok? Crer corretamente produz o vivermos corretamente, é um crescimento progressivo. Então, observem o seguinte, as cartas do apóstolo Paulo
há uma carta específica onde ele escreve aos Gálatas, aonde nós vemos em primeiro lugar, Gálatas 5:22 fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, ok? Mas se nós olharmos em Gálatas 5:19, nós vemos que Paulo usa uma outra expressão. Ele usa, ora, as obras da carne, não mais frutos, ok? Da carne são prostituição, impureza, lascívia, etc. Assim, como comparar obras com fruto? A pergunta é, o que é a obra e o que é o fruto? A obra é, na realidade, um resultado humano, de um esforço, portanto é carnal. É um resultado de um esforço, resultado de um trabalho, ok? É esforço. E o fruto é resultado da vida interior, ok? O Espírito de Deus, no nosso espírito, começa a produzir em nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, etc. Ok? E nós vemos que nos Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, os primeiros 4 capítulos de Gálatas, de Paulo, nos trazem a informação correta acerca de lei e graça. E ele entrecala. Leia lá no primeiro capítulo, no segundo capítulo, no terceiro capítulo, no quarto capítulo. Mas no 5º capítulo, nós vemos que agora, debaixo da graça, ok? O fruto é. Então nós vemos que não são mais as obras, e sim o fruto do Espírito em nosso espírito que tem que começar a funcionar. O amor, a alegria, a paz, que tem que começar a serem manifestos através do nosso dia a dia, ok? Sem haver as obras, apenas querermos fazer as coisas para Deus pelo nosso próprio esforço pessoal e trabalho. Se andarmos debaixo da lei e não tivermos o fruto em nós, então as obras serão prostituição, impureza, lascívia, etc. Ok. Mesmo assim, ainda pode estar um pouco confuso isso que eu acabei de vos dizer. Então, vamos tirar o grande exemplo, que para mim é o melhor exemplo de todos, que é o povo Israel, quando saiu do Egito e celebrou a primeira Páscoa, é conduzido através do deserto por Moisés. Deus está nesse processo, se manifestando de várias formas, e nós observemos o seguinte, ok? Para encurtar o tempo e tornando essa história detalhada, que hoje não temos tempo de contá-la, ok? Nós podemos resumir o seguinte. Em primeiro lugar, o povo de Israel saiu rico, saiu cheio de riqueza, ouros, pratas, enfim, uma série de coisas. Eles jamais pensaram nessa forma, como eles saíram dessa forma, pelo poder sobrenatural de Deus, conduzido por aquele homem Moisés, eles jamais pensaram em adorar, em idolatrar objetos, seja o que for. Ali não havia tentação para isso, ok? Saíram do Egito, não tinham esse tipo de tentação. Atravessaram o Mar Vermelho, essas tentações não está registrado que eles tiveram. Chegaram ao Monte Sinai, não tinham essas tentações, ok? Agora, até o momento em que eles se manifestaram a Moisés, ok? Da seguinte forma: Moisés, você vai subir a montanha, ok? Então, ao conversar você com Deus, faremos tudo o que Deus diz que é para fazer. E essas palavras que eles falaram aí, ok, para Moisés, no hebraico, a frase representava o seguinte: diz para Deus, em outras palavras, que podemos fazer tudo que está ao nosso alcance, na nossa força pessoal e física e mental que a gente tem para fazer as coisas. Imediatamente após essa declaração da vontade natural deles, Deus, quando fala com Moisés, fala para Moisés num tom diferenciado.
e diz: olha, a abordagem que eu vou passar a ter com eles agora é, por causa da aliança que eu tinha feito a Abraão, Isaque e Jacó, é que eu os conduzi milagrosamente, ok? Através do deserto, fiz eles sair do Egito, fiz o mar vermelho se abrir, vejo agora durante o dia, eu protejo eles do sol com uma nuvem durante a noite, para não esfriar com uma coluna de fogo. Eu trago o suprimento, mando maná, etc e tal, ok? Então, Deus está dizendo isso para Moisés, dizendo que, por outras palavras, Moisés, eu estou fazendo isso porque eu sou amoroso para com o povo, e o que eu prometi que eu faria, eu estou fazendo, ok? Eu sou o Deus que é fiel às alianças que eu faço com o meu povo. Então, o que eu fiz a Abraão, Isaque e Jacó, eu sou fiel. Ok? E agora eu estou percebendo que eles querem andar no seu próprio esforço, na sua própria justiça, ok? Eles não querem relacionamento comigo. Na realidade, eles estão dizendo: nós podemos fazer isso, deixa conosco. O que nós podemos fazer, nós vamos fazer, e não vamos abrir mão de fazer isso. O resultado foi que Moisés vai à montanha, fala com Deus essas questões, e eles se posicionam, e diz que o povo está se posicionando debaixo da lei por obras, ok? Então, qual é o resultado? O resultado imediato é que o povo levanta em seguida, ok, uma estátua, um bezerro de ouro, para começar a sua prática religiosa. Esse ato estava substituindo a obediência a Deus, que Deus queria, e Deus forçosamente tem que trazer os 10 mandamentos através de Moisés, as tábuas com os 10 mandamentos, ok? Nós vemos que Paulo explica isso muito bem em 1 Coríntios capítulo 15, 56, onde ele diz: a força do pecado é a desobediência, ou entre parênteses, a força do pecado é a lei, ok? Em outras palavras, o povo dizia a Deus por Moisés: não vamos por sua bondade, Senhor Deus, mas nós, sendo bons, iremos pelas nossas virtudes, pelas nossas obras, pela nossa forma de fazer as coisas. Deus dá a Moisés 10 mandamentos. Nós vemos isso logo no capítulo seguinte. Leia Êxodo 20, você vai ver isso. E o primeiro mandamento de todos os mandamentos que ele dá é: não terás outros deuses diante de mim. Ok? Então, isso é o melhor exemplo que nós podemos citar de crença errada. A crença errada está sempre alicerçada naquilo que eu pessoalmente posso fazer. E meus queridos amigos que me estão escutando, meus queridos irmãos na fé, percebam o seguinte: não é o que eu posso fazer, é o que Ele já fez por nós e pode fazer por nós, se nós estivermos amparados pela fé, dizendo e falando aquilo que cremos, que está escrito na palavra, que é promessa, e são as promessas para nós assim fazermos aqui na terra. Eu quero concluir com vocês o seguinte, tá? E vamos avançar até este momento, para nós entendermos o seguinte: estamos vendo hoje em dia o mundo cristão, os santos do Senhor, a igreja do Senhor comprometida com Deus, e o pecado é retirado das pessoas, têm uma consciência limpa, fruto do arrependimento, começam a frequentar alguma estrutura de igreja local, e após um tempo tudo corre bem, mas depois vêm tentações, vêm pressões, e começam então essas mesmas pessoas a entrar numa crença errada,
Que crença errada eu estou falando? Aquilo que eu falei nesses últimos 15, 20 minutos atrás. Eu posso fazer as coisas que Deus quer. É o meu esforço. Eu preciso de fazer mais isto, eu preciso fazer mais aquilo. E de repente se deparam sem obterem os resultados esperados. Então, se é para concluirmos algo em cima da crença certa que produz vivermos corretamente, nós precisamos examinar nossa mente, nossas emoções e a nossa forma de pensar. Porque se olharmos, se estamos com medo de alguma coisa, com culpa de alguma coisa, com condenação de alguma coisa, isso já são indícios de que estamos nas crenças erradas. Saia desse patamar de pensamento, tá, meu irmão? Ok? Se existe medo, se existe culpa ou culpas, então é porque há alguma crença errada em algum lugar, correto? Certo? Então, a realidade que eu quero concluir com esta dissertação, e nós vamos parar por aqui porque depois eu quero avançar para um segundo assunto que emenda com este, é nós entendermos que em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, há uma não conformação com este mundo. Nós precisamos de entrar numa atitude de renovarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Essa renovação no original representa uma transformação, e a transformação vem de dentro para fora. É Romanos 12, 2. Então eu gostaria de ler para vocês, para todos aqueles que ainda não estão tão versados na palavra de Deus, e o versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha o versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se esta mensagem falou algo para o teu coração, então concorde comigo esta noite, nesta oração que eu vou fazer a seu favor. Amém? Você está pronto? Amém? Diga comigo: meu Deus e meu Pai, na autoridade e no nome do Senhor Jesus, Tu me conheces pelo meu nome. Eu venho a Ti, Senhor, para que Tu renoves a minha mente e para que eu possa, Senhor, ter uma mente que pensa corretamente, uma mente que creia corretamente, tenha a crença certa para produzir a vida certa que Tu queres na minha vida. Senhor, a abundante graça que Tu trouxestes à minha vida, Senhor, ela agora passa a ser completa na minha vida, Senhor. Faz-me entender não o certo e o errado apenas, mas aquilo que eu preciso descansar em Ti, aquilo que eu preciso deixar contigo, e aquilo que eu preciso pela fé crer que já é meu, que é realidade da minha nova criação, que eu herdei em Ti, Senhor, e que eu possa verdadeiramente falar aquilo que eu creio de acordo com o que está prometido, tirando da minha mente toda e qualquer dúvida, toda e qualquer incredulidade, para poder agir certo da maneira certa, e dessa forma, então realmente crendo corretamente, eu viverei corretamente, que eu possa fazer isso adequadamente nesta hora, no nome de Jesus, e de agora em diante, Senhor, é o meu compromisso diante de Ti. Assim eu declaro, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém e amém. Se você realmente recebeu com fé esta declaração no final, em forma de oração, então pode crer que a partir de agora você terá uma ótica diferenciada
pela palavra de Deus, e ela começa, a voz da tua consciência começa a trazer realmente aquilo que já te pertence e aquilo que você realmente ainda deve fazer. Veja bem, vida de fé é parceria de Deus conosco. Nós precisamos de crer, portanto assim falamos o que cremos, porque o que falamos, o que cremos da palavra de Deus para a nossa vida, de acordo com cada assunto, a gente começa a receber e começa a ser participante dessa maravilhosa graça. No nome de Jesus, amamos vocês, até o nosso próximo tempo e que Deus vos abençoe. Amém.